muito animado com o que Deus está fazendo. Eu queria citar uma frase do Billy Graham. Billy Graham disse assim, porque ele era um pregador de multidão, né? Ele fazia campanhas de 80, 90 mil pessoas ia para essas campanhas, né? Ouvi isso na década de 70, 80. Esse homem de Deus fazia campanha pelo mundo, organizava, e tinha um pessoal que organizava a campanha dele. Eles iam por toda parte tentando organizar essas campanhas para a pregação do Evangelho. Era sempre um grande evento em todos os lugares que ele ia. E ele lá disse uma coisa que eu queria que vocês anotassem. Uma família faz melhor do que eu com todo esse aparato, com toda essa campanha. Uma família prega melhor do que eu. Então, você prega melhor do que Billy Graham. A sua família, a sua simplicidade, a maneira como você organiza a sua casa, tudo isso é muito maravilhoso. Isso é muito impactante. Talvez seja uma das coisas que mais me impactou no Evangelho do Reino foi ver uma família funcionando. Vocês sabem a minha experiência de ouvir o Evangelho do Reino, alguns já sabem. Eu fui visitar o meu amigo Carlos Cardoso. Ele foi, desde 82, a gente foi companheiros no mesmo quarto lá do seminário, até o dia que ele se casou com a Cia. A Cia era a secretária do diretor do seminário. Ela era a única pessoa que trabalhava. Então, ela assumiu um cargo muito importante no seminário e ela era muito poderosa, toda empoderada. E era ela aluna, mas já era empoderada. E quando o Carlos falou para mim que ia casar com ele, eu baixei a cabeça. Eu falei, Deus abençoe. Essa aí vai ser osso duro de roer. E ela é uma pessoa assim, destravada. Algumas pessoas tiveram o prazer aqui de conhecer a Cia. Eles vieram aqui muitos anos atrás e ela foi para o Senhor uns 2 anos atrás. Mas essa mulher, quando nós fomos lá, eu não conseguia parar de olhar para ela e falar como Deus tinha mudado a vida dela. Como aquela mulher tão mandona, às vezes desrespeitosa, se tornou uma mulher tão diferente, tão querida, tão dócil. E isso impactou muito a minha vida. E, com certeza, impactando a minha vida, também impactou a vida de vocês. Então, uma família é muita coisa. Uma família funcionando debaixo do reino de Deus é algo maravilhoso. E a gente começa a perceber a importância que tem cada um de vocês. E é importante mesmo, é muito importante. Vocês são mais importantes do que a gente consegue transferir para vocês a importância do relacionamento de vocês, de como vocês lidam com suas esposas, como as esposas lidam com seus maridos. Isso é algo assim que Satanás não perde o tempo. Ele tem um objetivo nesse mundo, de destruir a família. Esse é o grande objetivo de Satanás. Satanás vem com tudo, com toda a imoralidade, com toda a pornografia, com tudo que é imoral para destruir o sonho de Deus.
Se tem uma coisa que Deus compara, faz uma metáfora da relação dele com o homem, é com a família. Quando ele fala do relacionamento dele com a igreja, ele chama de Jesus, ele chama a igreja de minha noiva. Então, tem um negócio muito especial em vocês e vocês precisam conhecer isso. Eu não gosto muito do cara que falou essa frase, eu não sei nem se é dele, mas vamos à frase e vamos esquecer de quem é que falou. Não se chuta cachorro morto. Eu sei que tem gente que, para entender essa frase, precisa de explicação. É claro, o cachorro está morto. Para que você vai chutar um cachorro que está morto? Ele não te oferece nenhum medo, nenhum perigo. Então você não precisa chutar um cachorro que está morto. Tu vai chutar um cachorro que te oferece perigo e você precisa botar o cachorro no lugar dele. Então, por que vocês são tão atacados se vocês não são tão importantes? É para a gente pensar. É porque vocês são muito importantes. No projeto de Deus, vocês são exageradamente o objetivo de Deus. Porque é aí que surgem os filhos, aí que surge a família, tudo, ela cresce ao redor desse projeto. Então, estar bem com a sua esposa, estar bem com o seu marido, é assunto prioritário da nossa vida. Eu não gosto de briga. Eu não gosto de briga. Mas eu não consigo ficar bem não estando em paz com a minha esposa. Pedro disse que as nossas orações são interrompidas se a gente não está bem com a nossa esposa. Então, eu não sei se vocês chegaram aqui tão bem assim, se tem alguma coisa aí, se alguma coisa aí precisa ser, pelo menos dizer, ó, terminando aqui a gente acerta aquela confusão, tá bom? Não sei. Vocês são iguais a mim. Se vocês são iguais a mim, então sempre eu arrumo uma confusão. Aí tem que ir lá, pedir perdão para Damares e contar com o perdão sempre pronto dela. Então, para que não seja, as nossas orações não sejam suspendidas, né? Para que haja coisa. Olha aí para o seu, você que veio com seu esposo, né? Olha aí para ele e fala assim, tá tudo certo? Não, por favor, gente. Tá tudo certo? Depois a gente acerta. Olha que bonitinho, gente. Ei, gente, não exagera, né? Não exagera. Tá tudo certo. Dá para a gente seguir. Dá para mim orar agora e pedir a Deus. Agora dá para orar? Dá para orar agora? Dá para orar ao Senhor e falar, ô Deus, me ajuda. Vamos continuar a oração agora. Agora a gente pode orar. Nosso Pai, nós estamos aqui na sua bendita presença. Nós sabemos que Tu sempre estás conosco. A sua mão, o seu amor, sempre nos protege, nos guarda. Não entendemos tanta compaixão. Não entendemos esse amor tão dedicado. Mas recebemos aqui, Senhor. Recebemos Teu amor. Recebemos o Teu cuidado durante esse tempo. Recebemos aquilo que vem do céu para nós. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a estar aqui.
com o nosso coração lá no céu. Por favor, Senhor, aquieta o nosso coração, Senhor. Nós queremos colocar todas as demandas que temos em outro lugar, Senhor. Todas as inquietações queremos colocar em outro lugar. Toda ansiedade queremos jogar fora, lançar longe de nós. E pedir ao Senhor, cuida do nosso coração aqui. Que essa palavra seja adoçada, adocicada pela presença poderosa do Teu Espírito. Que ninguém aqui seja confrontado antes, Senhor, seja animado a esperar e a confiar no Senhor. Na certeza de que o Senhor vai nos tocar de uma maneira muito individual, em áreas da nossa mente que precisam de uma grande ação de Deus. Por favor, Senhor, atende nossas orações. Ouve nossos rogos. Não merecemos nada. Insistimos em dizer, Senhor, não podemos fazer nada sem o Senhor. O Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. E essa é a nossa declaração de fé, Senhor. Não podemos fazer nada sem o Senhor. Não podemos entender nada. Não podemos esperar nada sem o Senhor. Ouve-nos, Senhor. Aquieta-nos, Senhor. Te damos graça, te damos louvores. Obrigado por todos esses queridos que aqui estão. Obrigado por esse grupo maravilhoso de proclamadores do Evangelho, que vivem o Evangelho. Louvamos Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Para alguns aqui eu vou repetir algumas coisas, mas repetição sempre é boa, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 1, 22, e depois vamos ler 1, 32. Vamos ler? Até quando, ó nécios, amareis a necessidade, e vós, os escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, os loucos, aborrecereis o conhecimento. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade, e vós, os escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, os loucos, aborrecereis o conhecimento. Provérbios 1, 32. Os nécios são mortos pelo seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Lendo de novo. Os nécios são mortos por seus desvios, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Provérbio 1, 32. Uma frase do famoso cientista Albert Einstein. A insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. A insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ô loucura! Então você faz sempre a mesma coisa, continua fazendo sempre a mesma coisa e espera um resultado diferente. Não vai dar certo, não vai conseguir. Você continua do jeito que você está
já sabe qual é o resultado. Não vai dar certo. Não vai conseguir. Você tem uma chance em Jesus de mudar todos os dias, porque você é nova criatura. Você tem o Espírito Santo de Deus guiando. Como o Espírito Santo nos guia de uma maneira tão eficaz. Como ele nos organiza. Eu não sou nada sem o Espírito Santo. Ele me direciona todos os momentos, todas as horas. E ele vai me direcionando. E eu vou voltar atrás. Insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas. Esperar resultado diferente. Não vai, se você não mudar. Se você não tiver um desejo pleno de mudar, você não vai alcançar aquilo que Deus espera, que é uma transformação maravilhosa. Nós temos um agente transformador poderoso habitando em nós. A vida de Deus, ela é transformadora. Ela transforma hábitos, conceitos, preconceitos naquilo que é a vontade de Deus. Ele transforma e leva a gente a viver uma disposição no reino de Deus. Então é maravilhoso a gente experimentar isso. E eu estou aqui falando com gente que acabou de nascer de Deus e já começa a experimentar essa vida intensa que o Espírito Santo dá à nossa vida. Amanhecer e pensar, puxa, eu nunca pensei nisso, nunca pensei nessas coisas. E ver assim Deus agindo de uma maneira maravilhosa e poderosa. Mas a palavra nécio é aquele inocente, né? Aquela pessoa que está tudo bom, está tudo certo, é inocente igual uma criancinha. Ela não consegue perceber que está acontecendo várias coisas na sua vida. Os nécios, ele ama esse jeitinho de ser, de continuar fazendo tudo errado, do jeito, sem olhar tudo que está acontecendo e achar que vai dar tudo muito certo. Eu vejo uma revolução acontecendo dentro do meu coração. Eu vejo uma revolução acontecendo no coração dos meus irmãos. Mas aqueles que querem, os que não querem, não conseguem. Continuam fazendo sempre a mesma coisa. E eles esperam um grande resultado. Qual é a resposta? Não terão resultado, não vai ter resultado. Continua fazendo do mesmo jeito que a tua avó, que o teu pai, que o teu tio, que o teu pai. Todo mundo fez, vê se vai dar certo. Continua nos mesmos pecados dele e vê se vai dar certo. Continua olhando para isso como referência, não vai dar certo. E nós estamos vivendo num mundo que exige de nós uma habilidade que nós não temos, de estar acordados e preocupados, porque os tempos são maus. Nunca foi tão complicado a vida. Uma das razões porque nós temos visto tantas pessoas chegarem para Deus é porque elas olham o mundo e vê só confusão. Elas só vê desastre. Em todas as áreas da vida onde você botava confiança, você pode olhar e falar, não dá para confiar nisso, não dá para confiar. Tudo que alguém disse que é verdade, você fala assim, não há verdade. Não há, tudo foi corrompido. E muitas pessoas ficam altamente frustradas porque não conseguem conceber um mundo tão errado, tão complicado,
tão deteriorado nos valores e no sentido. Então, até quando você vai continuar inocentezinho? Até quando você vai continuar achando que se você fizer uma pequena mudança, vai dar certo? Até quando você vai continuar pensando que esse mundo é um lugar de brincadeira, é um parque de diversão? Até quando você não vai acordar para a vida? Acordar que você agora é um pai, que agora você é uma pessoa que tem que definir as coisas. Os nécios são pessoas ingênuas, pessoas que podemos dizer de mente fraca, que não percebe as coisas, que desprezam a sabedoria. Parece que nunca crescem, nunca ficam adultos. Ontem estava falando de uma visão que eu tive, um sonho, olhando uma mãe com uma criança no seu ventre, e quando eu fui olhar para aquela criança, ela virou para mim, era um adulto, um homem barbado, de bigode e barba. Eu falei, como assim? Parece que muitos de nós temos esse sentido. E é muito interessante que, se você não perceber o quanto você está sendo ingênuo, você vai sendo tragado por esse mundo. Essa coisa vai te engolindo e não deixa você sair do lugar. O livro de Provérbios é um apelo de Salomão ao seu filho, que aprendam, que busque sabedoria, que busque, adquira sabedoria. Todos os dias precisamos desse elemento sábio da nossa vida, de encontrar o reino de Deus. Vocês sabem como eu implico com esse negócio que o pessoal fica chamando a gente de reino de Deus. O reino de Deus, aqui no Evangelho do Reino, eu implico com isso, porque para mim isso não está sendo dito da maneira correta. Porque o reino de Deus é todos os valores, é todos os conceitos, é tudo que está sob a supervisão do Espírito Santo. Esse é o reino de Deus, no qual nós fomos tirados de um reino de trevas e transportado para um reino onde Jesus governa, onde Ele ensina, onde Ele diz como nós devemos viver e funcionar. Então, não dá para a gente ficar tranquilo nesse mundo e deixar o mundo entrar na nossa casa com seus valores, com suas ideias. Eu estava conversando com meu irmão, e ele falou assim para mim: todo homem tem que ter um brinquedinho, não é mesmo? O homem, quando era criança, tinha um carrinho que ele brincava. Agora, quando ele é adulto, ele tem que ter um esporte para gostar, um hobby para sair fim de semana, para fazer isso. Se eu continuasse menino, eu ia achar isso muito importante. Mas há muitos aqui que têm colocado isso no coração. Eu tenho um tempinho para mim, um brinquedinho para mim gastar os meus dias. Isso não é verdade. Isso é neciedade. Isso é coisa de bebezão. Não importa se você tem bigode e barba, mas se você se comporta como uma criança, você é nécio, você é bebê, você é imaturo na fé. Você não vai fazer diferença dentro da sua casa. Você não vai construir
um lar com sabedoria, com inteligência. Você vai destruir a sua casa. O fim já está próximo e vai haver um colapso e você não está preparado para esse colapso. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. O mundo inteiro jaz do maligno. Esse mundo que existe fora de nós, ele opera à base de forças malignas. Esse mundo é um mundo corrompido, aonde seus filhos, sua esposa está, aonde os valores estão corrompidos e cooperam para uma ação cada vez mais dominadora, escravocrata dos seus filhos. E você pode estar cooperando para esse império de maldade. E você precisa resolver as coisas. Se você quiser destruir um jardim, não precisa fazer nada, é só deixar o jardim solto. Deixa lá, no 30 dias, 40 dias, o jardim vai se acabar. Então, isso quer dizer para nós que nós temos que cuidar seriamente da nossa casa, seriamente de tudo que estamos fazendo. Não há como isso acontecer de maneira natural. De maneira natural, o jardim vai se acabar. De maneira natural, vai entrar erva daninha. De maneira natural, isso tudo vai cooperar. O sol vai queimar as plantas vão ficar sem alimento e o seu jardim vai virar um lixo. Vai ser o lugar para esconder bicho, vai ser o lugar para criar coisas horríveis. Os seus filhos são como jardim. Se não cuidarmos, serão destruídos. Se você não cuidar dos seus filhos, eles vão ser destruídos. Como é que a gente consegue discernir os outros? Como nós entendemos o que está acontecendo na vida dos nossos filhos? A história, ela se repete todos os dias. Eu e mais uma meia dúzia aqui, já vimos as histórias começar e já vimos as histórias terminar. E sabe o que acontece? As pessoas querem encontrar uma sabedoria, mas não discernem exatamente o que está acontecendo. É possível que a gente não esteja cooperando com Deus, porque a gente não está discernindo, não sabe como é que o menino age lá atrás, o que é que o menino está procurando. E às vezes você se nega o próprio discernimento que você tem, a sua própria história. Então você precisa olhar de uma maneira muito mais efetiva, um olhar muito mais profundo. Você sabe que eu e o William temos um dos graves problemas da humanidade. Nós temos problema de toque. Você já percebeu que a gente tem toque? Se você estiver construindo, não chame o William lá na sua casa. Porque ele vai descobrir o negócio que vai dar errado. E você não gosta de opinião. Não chame o William. Ele vai encontrar. Às vezes, meus olhos param de um jeito tão errado, naquilo que está errado, que eu não consigo mais pensar em outra coisa. Temos que corrigir isso aqui. Temos que mexer nisso aqui. Porque se não mexer, nós vamos ter um problema lá na frente. Então, é um toque, é uma doença, sei lá. Esse negócio de fazer diagnóstico está tomando conta da gente.
mas é um jeito de olhar e ver que tem uma coisa que está errado e vai dar defeito, e vai dar problema lá na frente. E a gente precisa ter esses olhos. O comportamento de uma criança pode dizer muito do que ela vai ser no futuro. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Esse comportamento vai assumir tamanhos e proporções que você não pode ter controle. Então você precisa estar acordado com relação a essas coisas. E o jeito é discernir, é parar para entender. Gente, essa vida de ativismo que muitos de vocês vivem, que tem que fazer um negócio, tem que fazer uma outra coisa, isso inibe o pensamento. Porque se você não para pensar, as coisas não se organizam. O jardim vai se acabar. Os seus filhos, na idade mais privilegiada, não vão receber aquilo que eles precisam na formação, porque eles estão sendo negligenciados pela sua falta de sabedoria, pela sua necessidade, quer dizer, seu comportamento ingênuo e imaturo. As confusões, elas acontecem, mas acontecem mais em alguns lugares. Queria falar um pouco sobre estratégia. Você precisa ter estratégia a médio, a curto, a médio e a longo prazo. Algumas pessoas, as pessoas olham para mim e acham que eu sou muito desorganizado. Mas eu não sou desorganizado, eu tenho estratégia, eu tenho pensamento. E quando eu tinha que organizar os meus filhos, eu falei, eu preciso dar a eles pelo menos algumas coisas para eles poderem lá na frente decidir. E muitos dos meus discípulos, queridos, amados, cooperaram comigo. E aí a gente pode dar uma saidinha aqui, eu vou conversando contigo, para levar fulaninho para o cursinho. Você pode ir comigo lá, vamos lá. Será que, passando aí pela frente, tu não pode pegar o fulano? Isso se chama estratégia, gente. Porque eu sabia, se os meus filhos tivessem uma boa educação, eles iam poder decidir a vida deles. Porque a vida espiritual cabia a mim dar para eles. Mas eu não tinha como não dar formação. Eu nunca falei e não digo que os meus filhos são inteligentes, embora eles são muito inteligentes. Eu nunca gabei meus filhos, porque gabar seus filhos é um problema. Eles podem parar no meio do caminho, eles precisam aprender a se esforçar e conseguir um pouco mais, e lutar e até chegar ao ponto de serem totalmente autônomos naquilo que pensa em relação àquilo que é a sua profissão. Então, não adianta você falar que o seu filho é muito inteligente. Você tem que botar ele no meio de outras pessoas inteligentes e ver se ele realmente é inteligente. Eu já falei para o pessoal do homeschooling, cuidado com o homeschooling. Porque você tem que botar ele agora no lugar onde ele vai competir e ele vai ver o que ele sabe. Eu me lembro de um filho meu falando, papai, eu achava que eu sabia. Quando eu cheguei lá, eu vi que os meninos sabem muito e eu não sabia quase nada. Então, é estratégia isso. Você tem que parar e analisar se realmente o seu filho está aprendendo. As estratégias, elas são construídas antes. As estratégias são construídas antes, baseado nas histórias dos problemas e como resolveremos. Então, uma guerra não se ganha no dia da batalha. Ela é organizada antes. Os estrategistas sentam e organizam e veem o que vão fazer. E apesar de ser muito complicado uma guerra,
as pessoas se organizam para fazer isso. Não adianta você dar muito pouco para o seu filho e querer que ele tenha muito. Você dá muito pouca Bíblia para o seu filho e querer que ele seja um grande conhecedor da Bíblia. Às vezes você dá a Bíblia, mas você não consegue conversar com o seu filho sobre a Bíblia. Você não sabe aplicar a Bíblia ao coração deles. E eles precisam disso. Precisam de pais que tenham estratégia, que pensam seus filhos, que sabem o que precisam, aonde estão fracos. No lar, o casal é um centro de operação. O marido e a mulher é um centro de operação. Casal que não conversa, que não organiza o que está acontecendo em casa, é um casal de inocente, de nécio. Ele tem que sentar e falar, e aí, como está fulano? Como está cicrano? Como você está vendo? Que precisa? Esse menino tem uma mania. E eu dou muito graças a Deus pelo William. Nós somos companheiros há 36 anos. E ele me viu solteiro, me viu casado. E eu sempre aceitei com muito carinho a intervenção dele. Ele dizia, ó, esse teu filho está com um problema. E eu falei, eu não conseguia ver. E ele havia lá, ó, tem um problema aqui. E eu aceitei essa visão. Porque o pai, ele não vê o problema do filho. O pai dificilmente consegue perceber os filhos. Eu tenho uns discípulos queridos que me deixam ajudá-los. E eu já ajudei um bocado. Olha, aqui tem um problema. Esse teu filho está com um negócio. Resolve. Eu me lembro, o Marcos Moraes veio aqui fazer uma visita. E olhou para o meu filho. Meu filho era um paraquedas com ele, porque sabia que ele era uma pessoa muito importante e tal. Mas meu filho olhava para outras pessoas sem muito interesse. E o Marcos me chamou no lado e falou, olha, seu filho é rabugento. Já pensou, cara? Meu filho rabugento. Meu filho! Ele é rabugento. Ele faz acepção de pessoas. Aí eu falei, vou resolver esse negócio. Quando ele entrava num lugar, eu mandava ele cumprimentar todo mundo. E ele olhava para mim, e eu falei, não é desse jeito, volta. Aí em casa a gente sempre conversava. Eu vi lá, bonitão, estava de olho em você. Quando eu falo, você lembra, né? Mas você não vai fazer mais porque eu estou te lembrando. Isso é estratégia. É uma estratégia que dá certo. Então, dentro da casa tem que ter um centro de operação. E no centro de operação tem que encontrar outras pessoas que venham ajudar. William, coopera aqui comigo. Bruno. Bruno também me ajudou muito, porque Bruno virou um filhão lá. Bora, vem para cá, me ajuda. Porque eu não consigo ver tudo. Eu preciso dos meus irmãos. Eu vou ver meu filho de um jeito que ninguém vê. E isso vai atrapalhar meu filho. Então, nós temos que ter algumas coisas que a gente precisa organizar na mente e no coração deles. Então, a nossa casa é um centro de operação. Um bebezinho aprende mais do que você imagina. Um bebezinho, ele consegue ler as mensagens gestuais que você faz para ele. Ele sabe quando você está feliz, quando você não está. E aí você precisa aprender a perceber essas coisas. Isso faz toda a importância, porque você sabe que aí
você está formando uma vida. Você não tem que formar uma igreja, como falou ontem o Ener. Alguém perguntou, você nunca vai ser pastor aqui entre os irmãos. Ele falou, eu já sou pastor. Eu sou pastor da minha casa. Eu cuido dos meus filhos. Eu já sou pastor. Não preciso de alguém me dizer que eu sou pastor. Eu já tenho as minhas ovelhinhas. E daqui um dia vai chegar outro. Né? Porque ele sabia que a esposa ia ficar grávida. Ia ter outra criança. E isso ia ser maravilhoso para a vida dele. Então, um pastor não precisa ser reconhecido. Ele é pastor. Ele está cuidando bem. Ele está cuidando bem da sua família. Nós temos outro problema. É que nós queremos ensinar as coisas sem fazer. A gente não sabe ouvir não. A gente não sabe ouvir não. Você aceita um não tranquilo. Ou precisa explicar o não. Agora tu está ensinando o teu filho, com exemplo, como ouvir não. E ele vai olhar para você e vai falar, tem um negócio que está errado aí, não sei o que está errado. Mas não é assim que você faz com o meu pai. Você, na hora que ele fala contigo, você começa a discutir, dizer isso e aquilo, que não é bem assim. Para aí, pare com isso. Eu estou ouvindo você falando, faz o que eu faço, o que eu falo. Vamos lá, gente. Mas não faz o que eu faço. Como você vai ensinar um filho a obediência se você não tem exemplo? Fica calada, menina. Fica calada. Pegue um chiclete, põe na tua boca, fica calada. Agora não é hora de você debulhar com o seu marido. Vai pro quarto e fala, meu bem, eu quase não consegui entender aquilo que você está falando. Se você tiver a oportunidade, você poderia me explicar, porque as crianças estão vendo e eu não quero dar mau exemplo para elas. Seus filhos sabem ouvir não? Ei, seu filho fica zangadinho quando escuta não? Agora, esposa, você fica zangadinha quando escuta não? Ou você escuta não de boa? Esse é o homem que mais me ama nessa terra depois de Deus. Não é possível que ele vai dizer não para uma pessoa que ele está precisando dizer não. E você precisa aprender a ouvir não. Aceite o não. Queria ler um texto aqui interessante, que um autor chamado Tozer disse. Se quiser, pelo menos prestar atenção. Admite-se que Deus espera que seus filhos sejam obedientes, é claro, mas isso raramente é enfatizado de forma suficiente para que seja posto em prática. A gente admite que Deus espera que seus filhos sejam obedientes. É claro. Mas isso raramente é enfatizado de forma suficiente para que isso seja posto em prática. Então, você pode aprender a obedecer e, de maneira prática,
eu vou aprender a obedecer. Devemos lembrar que a vontade é o trono em que se assenta a verdadeira religião da alma. Nada de genuíno foi feito na vida de alguém até que a sua vontade tenha sido rendida numa ativa obediência. Alguém quer que eu repita? Devemos lembrar que a vontade é o trono em que se assenta a verdadeira religião da alma, do sentimento. Nada de genuíno foi feito na vida de alguém até que a sua vontade tenha sido rendida numa ativa obediência. Conseguiu, não? Quer que eu leia de novo? Devemos lembrar de que a vontade é o trono em que se assenta a verdadeira religião da alma. Vírgula. Nada de genuíno foi feito na vida de alguém até que sua vontade tenha sido rendida numa ativa obediência. Quem falou isso foi um irmão chamado A.W. Tozer. Você rendeu sua vontade mesmo ao rei? Você entregou a vontade a ele? Ou você está discutindo ainda com ele quem é que manda? Oramos, venha o teu reino, que não me tire do meu reino. O reino de Deus, ele chega e ele muda completamente nossas direções. É preciso render a nossa vontade. Uma pessoa que não rendeu a sua vontade ainda precisa de uma grande experiência com Deus, aonde ela fala, eu não vivo mais, é Cristo que vive. E não importa, gente, quanto você seja especialista de qualquer coisa, aprenda a obedecer, porque Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5, de 7 a 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você não sabe obedecer? Aí você olha para o grandão lá, o chefe da casa, não sabe obedecer, não sabe receber amor, não sabe receber alguém que pode dizer sim ou não para ele. Ah, não, é tudo um ditador. Alexandre de Moraes, esse Edilberto e esse... Não, gente, não é nada disso, não. Meu nome é Moreira, não tem nada de... Não sou Alexandre. Fui visitar o Alexandre e ele fala que estava com o maior problema lá na UTI. Que o nome dele é Alexandre e tem Moraes também. Aí o pessoal, estou com medo de eu morrer aqui. Então, nós temos que aprender, meus irmãos. Aprender com aquele que realmente tem poder, aquele que criou todas as coisas e depois aprendeu a obediência. Alguém que não aprendeu a obedecer, irmãos, não consegue andar. E a sua família está indo para um buraco. Ela está indo para um abismo. E você precisa rapidamente voltar-se completamente ao Senhor. Você precisa aprender a ouvir não.
Quando você escuta o não, a sua reação vai ficar muito clara. Graças a Deus que eu não sou seu pai nem sua mãe. Mas você que é pai, precisa usar essa prerrogativa de pai e dizer não. E eu não vou explicar o meu não. E você vai ficar tranquilinho aí. E você vai aceitar isso como um precioso recado de Deus para você. Porque no mundo você vai passar por várias situações onde você vai receber não. E você precisa ficar tranquilo. Há muita gente com problemas emocionais porque não aguenta ouvir não. Aí desmonta e dá tremelique. Precisamos ouvir não. Uma vez eu estava falando com o Breno, aí eu falei com o Breno, adulto, já médico, eu falei, Breno, você está precisando de ouvir não. Aí ele falou, papai, você não sabe, eu já ouvi não de tanto jeito e de tantas formas. E na vida, lá fora o não é garantido. E a pessoa que não sabe ouvir não, fica extremamente ofendida quando ela recebe um não. Às vezes Deus está dando um não através de alguém para você. E você precisa ficar de boa, tranquilo, porque Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, precisamos ensinar com exemplo. Atenção, motorista de casa, piloto de casa, comandante da sua casa, chefe soberano na sua casa. Coloca a ordem na sua casa, querido. Não fique esperando que alguém venha botar ordem na sua casa. Bota você mesmo. Fala assim, gente, primeira ordem é confessando. Eu não tenho sido uma pessoa que tenho visualizado tudo isso como tanta importância. Mas me perdoe, eu vou ter uma outra atitude diante de Deus. E eu vou fazer aquilo que o Senhor tem mandado. Vocês já ouviram falar do currículo oculto? Hã? Alguém já ouviu falar em currículo oculto? Quem nunca ouviu esse termo? Currículo oculto. Currículo oculto é aquele que está fora da grade curricular. É aquilo que você ensina sem que ninguém saiba. É um ensino de maneira indireta. Seus filhos aprendem mais nesse currículo do que em qualquer outro tipo de escola. Você precisa acreditar que você está ensinando muita coisa. Gosta de fazer aqueles comentários na frente de seus filhos, que lá o irmão, que lá não sei o quê. Tu está arrumando confusão para dentro da tua casa. Tu está arrumando confusão para tua esposa. Quer chorar? Chore em outro canto, não chore dentro de casa. Vai falar suas mágoas, seus ressentimentos. Sua família absorve isso. Esse é um currículo oculto. Fazemos isso e os nossos filhos ficam temperamentais igual a gente. E nós não podemos. Temos que ir lá e nós temos que ser abertos para conversar, mas não para resmungar. Submissão não é o alvo. Submissão não é o alvo do discípulo. Submissão não é o alvo do discípulo. Submissão é a condição para ser discípulo.
Submissão não é o alvo para ser discípulo, e sim a condição para ser discípulo. É impossível discipular uma pessoa insubmissa. Não dá. É impossível. Não existirá um discipulador que consiga ajudar alguém que não se sujeita. Por isso, Jesus foi o modelo de sujeição. Ele se sujeitou completamente ao Pai. E nós precisamos olhar para Ele como aquele que realmente precisa ser amado e imitado. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você tem dificuldade de submissão, vá para o Senhor, Ele é cheio de submissão. Vá para o Senhor, Ele vai encher seu coração de submissão. E vai ser uma alegria submeter. Vai ser uma alegria receber qualquer tipo de coisa. Porque Ele é completamente submisso. Ele sabe que o Pai tem controle de todas as coisas. O Pai é soberano e Ele vai usar todas aquelas coisas para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele vai usar até aquilo que você não gosta para formar Jesus. Então, você não pode perder a sua oportunidade de guiar a sua casa com exemplo. Exemplo de humildade, exemplo de confissão, exemplo de estratégia, exemplo para todas as áreas da vida. E eu estou falando aqui exatamente para você, homem. Você é o cara responsável, não é a sua mulher. Quando eu vejo lá um irmão reclamando da mulher, eu falo assim, é tua culpa. Já está garantida a tua culpa, porque você tem tudo para fazer do jeito certo. Então, nós não podemos vacilar. Os tempos são horríveis. Cara, há uma crescente e agressiva atuação do diabo nesse mundo. E nós não podemos ficar indiferentes ou achar que nós estamos em outro mundo sem tomar as devidas providências e acertar o nosso coração. Eu não tenho como pensar que essa igreja vai se tornar uma igreja madura, aonde os homens são nécios. Porque se os homens não se tornar homens formados de caráter, levantar a cabeça e dizer, eu vou resolver essa situação, essa igreja está atrapalhada. Porque o mundo necessita dessa referência. Voltando à primeira palavra de Billy Graham. Você e a sua família pregam mais do que um pregador de campanha. Amém? A sua casa precisa estar. Queria repetir, para a vergonha da nossa carne, a frase do Einstein. A insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Continua do jeito que você está, Bri. Continua aí, fazendo desse mesmo jeito. Você vai ter resultados, os mesmos resultados. Isso é um chamado de atenção para a gente. Não dá para continuar do nosso jeito. E eu quero terminar falando
2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Você é nova criatura, comprometido com mudanças, comprometido com o cuidado perpétuo por tua família. Não faça coisa errada e espere coisa boa. A você foi entregue a missão de dirigir a sua casa. Dirigir ela com sabedoria, não com necessidade. Deus abençoe todos vocês.